Olá, bom dia. A notícia de frente desta quinta-feira, dia 23, está no ar. Agora 6 horas, 2 minutos, 22 graus. Bom dia. E eu dou bom dia também ao professor Haroldo. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia ao Antero Paz de Barros. E bom dia, um excelente dia a todos os nossos queridos telespectadores. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia ao Antero. Bom dia a todos que nos honram aí com a companhia. Anterinho, bom dia, Antero aí da casa dele, via internet com a gente. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Certo, daqui a pouquinho a gente volta com a participação do Antero, os comentários dele também. Olha, eu quero falar da Prefeitura de Rondonópolis, que autorizou um gasto de R$715 mil em papel higiênico para enfrentar o coronavírus. A Prefeitura de Rondonópolis, a cerca de 214 quilômetros de Cuiabá, autorizou o gasto de R$715.870 com a compra de papéis higiênicos e toalhas com dispensa de licitação. Isso mesmo, meu amigo. O Executivo Municipal apontou que os materiais serão destinados à limpeza pela Secretaria de Saúde no combate à Covid-19, o novo coronavírus. Agora, R$715 mil para compra de papel higiênico, gente. Que isso? Onde que vão estocar? Pode começar, Lúcio, entendeu? Não, eu também quero entender bem, porque a gente, né, é brincadeira, pensando, né? Onde que vão usar, até porque... Onde que vão usar o quê, né? Não, gente, pelo amor de Deus, quanto que é um fardo ali de papel higiênico? Não, o absurdo Pelo é o amor fato de de Deus, você... gente. Não seja injusta, Nayara. Isso daí é o seguinte, é para cuidar E é época de economia, viu, Lúcio? É para cuidar Lúcio? da limpeza. Mas olha, será que a prefeitura tem explicação para uma compra dessa? Eu queria. Será que tem explicação? Mais de R$700 mil para comprar toalhas de papel e papel higiênico. A explicação ela deu, né? Que é o combate ao Covid-19, que é uma explicação no mínimo absurda. E aí é o seguinte, aproveitando o estado de calamidade, Exatamente. Não tem concorrência, não tem licitação, né? Mas o que chama atenção aí é o valor da compra, né? É o valor da compra, mais de R$700 mil. Lúcio, só abrindo parêntese aqui, que você queria a explicação, né? A notícia, ela vem do HNT Hipernotícias, né? O site Hipernotícias, perdão, só que o site tentou perguntar aí, isso mesmo que você acabou de perguntar para a Prefeitura de Rondonópolis, mas até o fechamento da edição ninguém respondeu. Tentar fazer, é difícil até fazer essa conta, né? Mas papel higiênico, né? Aquele pacote com 4, custa o quê? Uns R$4 cada pacote daquele? Né? Não é isso? É, mais ou menos. 1.000 seria 4.000? É isso? 10 mil seria 40 mil? É isso? Sim. 100 mil seria 400 mil? 1 milhão daquelas embalagens com 4? Perdi a conta, já. Quanto? Olha, é muito papel higiênico, né? Mas é muito papel higiênico. E é o seguinte, aí teve ontem uma outra denúncia, aí teve até a atuação do Ministério Público, me parece que foi lá em Aripuanã, contrataram lá em Aripuanã. Aripuanã. Viu essa notícia? Não vi. Contrataram lá uma empresa para poder fazer gravações lá, produção de vídeo, lá da Prefeitura de Aripuanã. Sabe por quanto, professor Haroldo? R$2.400.000. Vamos um pouquinho mais a fundo nesse debate, que eu acho importante, porque ele nos traz exatamente um ponto importante nessa história toda de comportamentos como esse. Por que faz assim? Por que compra dessa forma, né? Por força do hábito. Infelizmente, ainda impera no nosso país uma cultura de transgressões, né? E essa cultura de transgressão vai desde o pequeno ato, aquele sujeito que para numa vaga de deficiente e quando você pergunta para ele, olha rapaz, você não pode parar aqui, porque aqui é reservado para pessoas com necessidades especiais, mas é 2 minutinhos, eu só vou ali e volto, né? Tem desculpa para tudo. Vai desde esse sujeito até o sujeito que desvia milhões dos cofres públicos, até
o gestor que acabou gastando aí R$700 mil comprando papel higiênico. Quer dizer, então por força do hábito, né, e por falta de força de lei e de fiscalização de lei, ele acaba cometendo estas atrocidades em gestões públicas, né? E, infelizmente, é algo que está no DNA de boa parte dos brasileiros, de boa parte dos nossos governantes. Isso definitivamente tem que estar expurgado, né, do sistema. E é exatamente isso que a gente luta e luta por muitos anos. É preciso que os valores que foram alterados lá atrás, valores e princípios que foram alterados e danificados lá atrás, né, no percurso da construção do desenvolvimento cultural, no percurso da construção da conduta e de relação humana de um com o outro, seja balizado novamente. É preciso que se haja um resgate da ética, do comportamento moral, para que as pessoas tenham um entendimento de que ele é partícipe de uma sociedade e, enquanto partícipe da sociedade, ele precisa, sobretudo, ser correto ao ponto de mostrar o que é bom e o que é o bem comum, e não necessariamente o interesse próprio. É isso. E hoje eles estão o seguinte, hoje não precisa, é difícil fiscalizar, né? Para os órgãos de controle é difícil monitorar isso, pelo seguinte, porque tem um decreto aí de calamidade pública que libera os gestores, os governantes, para gastar o dinheiro do jeito que eles bem entenderem. Eles não precisam fazer licitação, fazer concorrência, eles vão lá e contratam o serviço e compram o produto, e ponto. Né? Em duas outras cidades aí, uma Lucas do Rio Verde, outra Barra do Garças, contrataram lá duas organizações sociais, o Ministério Público entrou, não sei em que pé que está a situação hoje. Lá em Lucas do Rio Verde, o prefeito aproveitou o estado de calamidade e contratou uma organização social para tomar conta da saúde do município por mais de 15 milhões de reais. Sim. Lá em Barra do Garça, foi pior ainda, em Barra do Garças. Lá o prefeito fez a mesma coisa para que uma organização social ficasse com todo o serviço da saúde pública por mais de 30 milhões de reais. O problema é o seguinte, o problema dessas organizações sociais é a taxa de administração que elas cobram, que é altíssima, além do péssimo serviço que elas prestam. Elas contratam por valores muito mais altos do que o Sistema Único de Saúde, quando é tratado com decência e com honestidade, e aí eles ficam lá com mais de 30% desses recursos. No caso lá de Barra do Garças, as organizações sociais deveriam ficar lá, no mínimo, desses 30 e poucos milhões, aí, com 7, 8, 9 milhões de reais. Ou seja, dinheiro que deixa de ir lá para a ponta, para atender o cidadão necessitado, aquele que precisa, no Sistema Único de Saúde. Olha, Lúcio, se você quer um pouquinho mais, um pouquinho mais a fundo nesse debate, se você trouxer isso para, por exemplo, para as verbas indenizatórias, todas elas têm a mesma natureza de transgressão. Todas elas, as verbas indenizatórias, desvio de função, né? E verbas indenizatórias, né, com desvio de função ou de finalidade que seja, alimentando essa cultura de transgressão justamente para justificar aumentos de salário. Muitas das vezes o sujeito não tem que prestar conta de absolutamente nada, né? E isso vem há anos em nosso país. Então, são coisas que alimentam exatamente essa cultura que eu disse a vocês. E antes da gente ir com o Antero, só quero ir aqui ao WhatsApp, o nosso telespectador mandou já o Diário Oficial, onde foi publicado aí esses gastos, né? O dinheiro que vai ser gasto. Olha aqui, o nosso telespectador é o Reginaldo Brigada, e ele manda aqui pra gente, ele, aqui ó, papel toalha, papel higiênico, 408,307. Então aqui 307, tem o gasto, 307 mil com papel higiênico, e 408 mil com papel toalha. E juntando tudo dá o valor que a gente falou aqui de 715 mil reais. Ao todo, os materiais de limpezas, 2.406 mil reais lá em Rondonópolis. E o pessoal aqui falando, bom dia, tá só começando as falcatruas, só por Deus mesmo. O Júnior de Várzea Grande, vamos colocar o Júnior de Várzea Grande aqui na tela rapidinho, a gente já vai com o Antero, falou isso. E também, ó, o Paulo ligado aqui na gente, ele falou assim, para que gastar tanto com papel higiênico? Estamos com pandemia de corona, não de diarreia. Disse o nosso telespectador. Paulo, obrigado por fazer a gente rir nessa manhã. Antero, vamos aqui com o Antero. Daqui a pouco alguém pode dizer assim, olha, com tanto papel higiênico,
Isso aí é uma sujeira, hein? Isso, é desse jeito, né? Mas eu acho que não daria para limpar tanta sujeira assim, não, aqui em Mato Grosso, referente à política. Antero, vamos com o Antero aqui. Você viu a participação aí dos nossos telespectadores também, Antero? O Reginaldo mandou para a gente a publicação, os gastos. Por favor, pode comentar? Olha, eu acho que isso aí deve ser uma homenagem àquele artista do Pavão Misterioso, você lembra? Só que aí, no caso, é preciso descobrir outro misterioso, né? Seria o Gão também, misterioso, lá de Rondonópolis, né? Agora, vamos conversar sério sobre isso. Primeiro, é preciso regulamentar isso, gente. Senão vai ser uma corrupção do Oiapoque ao Chuí, dos Pampas aos Seringais. O governo tem liberado dinheiro e as pessoas vão usar esse dinheiro sem licitação. Tem muita gente que vai aproveitar a pandemia para roubar dinheiro público, essa que é a grande verdade. Então, o que é preciso acontecer? Não tem como fiscalizar? Tem sim. É um absurdo que as câmaras municipais não estabeleçam já, imediatamente, um decreto legislativo, uma lei municipal, criando uma comissão ampliada de fiscalização e controle para a execução das verbas do coronavírus. Por que a Câmara Municipal de Cuiabá não faz isso? Chama lá o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, vereadores com paridade, 2 da oposição, 2 da situação, Tribunal de Contas, para fiscalizar o dinheiro. Primeira coisa, Emanuel, por exemplo, recebeu 28 milhões. Tem que saber qual que é o plano de aplicação, onde que o senhor vai gastar esse dinheiro. E aí fiscalizar centavo por centavo de todas as prefeituras. Do governo do Estado. O governo do Estado recebeu 23 milhões. O que é que vai ser feito com esse dinheiro? Onde é que vai ser gasto? É preciso o controle entrar em ação, para que depois não tenha que entrar em ação a Polícia Federal. É muito mais importante o Tribunal de Contas agir agora do que agir posteriormente para rejeitar a conta do prefeito. Então, eu acho o seguinte, os deputados estaduais estão devendo essa providência em relação ao Estado e os vereadores de cada cidade estão devendo essa providência em relação ao município. E os prefeitos e governador poderiam tomar essa atitude deliberadamente. Olha, gente, está vindo dinheiro aí em função da pandemia, estou criando aqui uma comissão para a gente decidir junto onde gastar, como gastar, quanto gastar, por que gastar. Senão, vão usar a pandemia para roubar. E isso vai ser o pior dos mundos. A gente vai ver as covas abertas lá em Manaus, as covas abertas lá em Pernambuco, a gente vai ver as pessoas morrendo em Belém do Pará e a gente vai ver o administrador roubando dinheiro, pelo amor de Deus. É preciso ter controle sobre isso. É isso. Certo, Antero. Eu sempre disse isso, quer dizer, muito mais importante do que você fazer repasses, né, repasses para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, que seja, é você fiscalizar esse repasse. Nós tivemos aqui na história, de certa forma, até pouco tempo atrás, antes da administração da Santa Casa, pelo governo do Estado de Mato Grosso, nós tivemos escândalos na Santa Casa. A Santa Casa gritava, apesar de nós termos 4 ou 5 hospitais filantrópicos, era a única que gritava mês sim, mês não, dizendo, olha, não tem dinheiro, acabou o dinheiro, não dá para pagar servidor, e isso aqui, eu preciso de 2 milhões e meio, 3 milhões. O Pedro Táxi ia lá e depositava 3 milhões, daqui a 2 meses depositava mais 6 milhões, mais 5 milhões, mas não fiscalizava isso. E eu gritava nos programas, dizendo, olha, vocês vão passar, isso é um saco sem fundo, vocês vão passar 10, 15, 20, 30, vocês podem passar 80 milhões para a Santa Casa, que não vai resolver o problema, porque é um problema de gestão e sabe-se lá para onde está indo esse dinheiro.
E ainda é muito desta natureza. E não pode ser assim. E agora estão aproveitando justamente a questão da pandemia do Covid-19 para poder superfaturar a venda de respiradores mecânicos, para superfaturar máscaras, para superfaturar em 600%, 700% jalecos. Quer dizer, é um absurdo um negócio desse. Né? E isso é muito comum, infelizmente é muito comum. Então, muito mais importante do que fazer o repasse, o executivo precisa, sobretudo, medir exatamente a qualidade daquilo que está sendo feito e executado, né? Ao mesmo tempo fiscalizar de que forma isso está acontecendo, centavo a centavo. E não pode ser tão distante, né? Ou até posso afirmar, tão distante ou não precisa ser o mesmo valor, mas é tão distante da iniciativa privada, da prestação de serviço que é feita pela iniciativa privada. É inadmissível nós termos, por exemplo, os técnicos trabalhando no mercado ganhando 3, 4 mil reais e técnicos de informática no governo ganhando 20 mil reais por mês, 27 mil reais por mês. Quer dizer, está errado, alguma coisa está errada. E você pensa que esse é um exemplo? Existem vários exemplos dessa natureza. É esse tipo de ajuste que eu sempre disse, é preciso ser feito, porque senão o Estado não vai andar nunca. Eu recebi aqui uma mensagem aqui de um profissional que atua na área da saúde, ele informando e opinando, né? Por razões óbvias, não vou revelar o nome desse profissional, ele diz o seguinte: olha, Lúcio, estão roubando e roubando muito. O que está vazio, o que está vazia é a despensa lá do trabalhador, né? Aquele que não está podendo ir trabalhar por causa das medidas de isolamento. A despensa dele está vazia, ele não tem o que comer, mas quem está com o prato cheio é a corrupção. Eles estão assim, felizes da vida, soltando fogos, metendo a mão no dinheiro público, metendo a mão sem dó e nem piedade. É isso que o Antero falou. É isso que o Antero falou. Os órgãos de controle e fiscalização. Tudo bem, eles não precisam fazer licitação, concorrência pública, mas eles têm que explicar direitinho como é que eles estão gastando o dinheiro público, que deveria ser para ser utilizado no combate à pandemia do coronavírus. Lúcio, vez ou outra nós vimos aí, acompanhando a imprensa, os noticiários, né, um problema antigo, por exemplo, da própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, né? Você vê, por exemplo, declarações dizendo o seguinte: olha, em plena pandemia, praticamente tudo parado, sessões na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e 2 sessões que seja por semana, né? Você vê gasto de combustível que dá para dar 3, 4, 5 voltas à Lua, cara, ida e volta à Lua. 4, 5 voltas no planeta Terra, de tanto que se gasta com combustível. Quer dizer, não justifica isso. Professor sabe? e Lúcio, eu quero pedir licença, porque eu preciso falar com o nosso telespectador. Vamos colocar essa mensagem aqui no ar, por favor? Quando a gente fala em superfaturamento, quando o professor falou, o Lúcio falou, olha só o que o nosso telespectador mandou. Sinceramente, vocês estão sendo levianos nos comentários sobre essa aquisição do papel higiênico, uma vez que esse tipo de produto é necessário sim, tanto nos hospitais como no fornecimento de kit de higiene. O problema, telespectador, meu querido amigo, a gente tem aqui, ó, a foto, tá? O valor unitário, aqui, ó, papel higiênico com 12 rolos. Eu fiz aqui a conta, puxando, em média custa R$ 13,68, 12 rolos. Isso. Que sai R$ 1,14 cada rolo. Olha aqui, valor unitário do rolo, R$ 18,11. Então, o pacote inteiro custaria R$ 18,00 vezes 12, R$ 216 um pacote inteiro de papel higiênico. Onde você já viu um pacote custar isso? É absurdo um negócio desse. E isso em papel higiênico, né? Lúcio? É isso que eu estou dizendo. Né? É nesse ponto, não é que não é necessário, é necessário. Um pacote com 12... O valor unitário dele está saindo R$ 18,00. 18. Ou seja, R$ 5,00, 5, 6 reais a mais do que de mercado. É isso que a gente está falando, é do superfaturamento que precisa. Não, e o seguinte, essa compra aí não é no varejo. Essa compra atacado. É no atacado. O que deveria ser mais barato. Muito mais barato. Né? Falando, o que a gente questiona aqui não é a necessidade desse tipo de produto. É lógico que ele é necessário. O que se questiona aqui é o valor que foi pago para adquirir o produto. Exatamente. Né? O valor que foi pago para adquirir o produto. Bom, quero saber os destaques de vocês para hoje. Lúcio, vamos começar com o seu destaque.
O meu destaque é para falar aí desse novo decreto aí do governo do estado, do governador Mauro Mendes, né, que está prevendo aí a abertura de escolas para o dia 4 de maio, liberou aí igrejas, liberou também os parques públicos, né, nessa ideia aí de flexibilização, né, de reabertura do comércio, né, retomar a atividade econômica. Esse é o decreto do governador. Aí, de outro lado, tem aqui uma declaração do secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, dizendo o seguinte: olha, a abertura do comércio é prematura e elevará a contaminação. Aí ele diz que o relaxamento das medidas deveria ocorrer assim que a estrutura de pacientes estivesse melhor preparada para Mato Grosso. E aí é o seguinte, só relembrando, o governador outro dia brincou, ironizando, né? Falou, olha, os hospitais aqui em Mato Grosso vão quebrar, estão sobrando leitos. Então, o meu destaque é sobre isso, né? O relaxamento que o governador colocou no decreto dele ontem e a posição, digamos assim, de preocupação do secretário de Saúde em relação aí à flexibilização dessas medidas. E o seu destaque, Haroldo? O meu destaque é o seguinte, até o ano passado, o governo federal, né, primeiro ano de governo praticamente de Jair Bolsonaro, ainda estava em lua de mel com o Congresso. Definitivamente essa lua de mel acabou e muito difícil o governo articular ou ter governabilidade suficiente para apostar, para aprovar projetos de relevância ao Brasil, sem dúvida alguma. E para que isso realmente aconteça, o presidente Jair Bolsonaro vai ter que desenterrar o presidencialismo de coalizão, que ele enterrou ano passado, dizendo não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer negociações, né, para poder conseguir aprovar aquilo que eu acho que é importante para o nosso país. Não vou fazer negociata, as palavras do próprio presidente Jair Bolsonaro. Só que agora ele começou a enxergar e traçar um novo caminho, uma aproximação do Centrão, que é quem decide exatamente essa questão da eleição da presidência da Câmara dos Deputados, porque o objetivo é, sobretudo, isolar Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tem o domínio ali na Câmara dos Deputados e ele sabe exatamente que sem a Câmara ele não consegue ter governabilidade suficiente para poder tocar os bons projetos para o Brasil. Por que é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai fazer isso? E se realmente o que ele está fazendo é correto ou não, é o meu destaque de hoje. Vamos aqui a mais participação via WhatsApp dos nossos telespectadores. Muita gente ainda repercutindo essa questão, viu, Lúcio, professor? Olha, bom dia. Esse é para o Antero. Porque o Antero chamou a atenção da Câmara, né, de Vereadores lá de Rondonópolis. Aí o ouvinte falou: Antero, você acredita em Papai Noel? Esperar que a Câmara de Vereadores, Assembleia e Tribunal de Contas fiscalizem esses recursos da União para aplicar na pandemia. Isso só no País das Maravilhas. É o Edson de Santo Antônio. Tem aqui o Moreira fazendo uma denúncia, olha só. Sou vigilante do HMC aqui em Cuiabá, que é o novo hospital municipal da capital. Gostaria que alguém questionasse sobre o auxílio aos profissionais da saúde. Falam em ajudar somente médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagens. Nós, porteiros e vigilantes desses lugares, não somos profissionais da saúde também? Por favor, é o Moreira de Cuiabá. Aí. Os profissionais da saúde aí, enfermeiros, médicos, as autoridades, né, os governantes, acabam atendendo as reivindicações que eles fazem, porque eles estão organizados como categoria, né? Sim, exatamente. Então, é por isso que eles são atendidos. Não, porque merecem ganhar melhor, não é? Mas principalmente porque eles estão bem organizados dentro das suas categorias. E aí é o seguinte, aí é a sugestão que se faz para o conjunto, para o restante dos trabalhadores, né? Que se organizem para que tenham poder para pressionar o poder público. Que seria o ideal, né, Lúcio? Temos aqui, deixa eu trazer a atualização aqui dos casos de coronavírus. Um outro exemplo é o Sintep, não é isso? Sem dúvida. O sindicato dos professores, bastante organizado. que é um sindicato poderoso. Poderoso por quê? Porque é organizado. Que mesmo organizado ainda está com dificuldade em relação ali aos interinos, né, Lúcio? Que é uma injustiça muito grande, né?
10 mil profissionais estão sem saber o que fazer. Estão sem saber o que fazer. E aí o seguinte, e o Ministério Público não vai se posicionar sobre isso? São 10 mil famílias que estão em dificuldades. Eles ficaram sem salário em janeiro e fevereiro, como normalmente ficam. Iam começar a receber a partir de março. Não estão recebendo. E aí? Vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo? Deixei aqui a tela do nosso... Eu disse Ministério Público porque o governador Mauro Mendes falou, olha, eu não posso fazer isso, não posso recontratar novamente, porque eu vou ter problema com a lei, improbidade administrativa. Então é o seguinte, está faltando aí uma palavra, né, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, falando assim, olha, governador, pode tomar as providências aí que está aqui o documento, está tudo resolvido, não vai ter problema nenhum. Falta isso. Eu ia atualizar os casos, mas antes dessa atualização, vamos com o Antero, que ele quer comentar aí esse tema, essa denúncia feita pelo Moreira, que é vigilante também de um hospital, que é o novo que é o HMC, e, claro, quer ser incluído também nesse rol de profissionais da saúde. Antero, por favor. Olha, eu acho correto a inclusão dele dentre os profissionais da saúde. E acho que tem uma outra categoria que também deveria ser olhada, que é a categoria dos coveiros. Os coveiros teriam que ter um tratamento diferenciado. Aliás, por falar nisso, é importante verificar como é que está a estrutura de Cuiabá. O Exército Brasileiro está solicitando, porque quem faz alistamento militar é alguém que representa o Exército, que fica nas prefeituras municipais. E o Exército Brasileiro está solicitando um levantamento de todas as prefeituras do Brasil para saber exatamente o número de covas e de sepulturas que tem, exatamente para que o Estado possa se planejar, para que a União possa se planejar. O que significa dizer que, para o Exército, a crise é gravíssima, não é nenhuma gripezinha que vem por aí, né? É isso. Deixa eu só fazer uma complementação importante com relação a essa questão. Quer falar da gripezinha? Hã? Não, não é não. Eu acho que não é na não. hora que o Antero falou, ele olhou assim para mim, mas é porque Não, ele é que já eu queria recebi falar. de um telespectador aqui, o Elias, um abraço ao Elias, ele está dizendo o seguinte, ele trabalha, ele é representante, ele trabalha exatamente com essa linha da lista que você colocou aí, Papel lá de higiênico, Rondonópolis. ele diz o toalha. seguinte, que se ele fosse vender nesse valor que foi vendido lá para a prefeitura, né, tá? Ele já estaria milionário, porque realmente é muito alto. É muito alto. Né? Você vê, é alguém que é do ramo, trabalha com isso. Né? Então, mais do que nunca, a Prefeitura de Rondonópolis tem que dar as explicações sobre essa questão. Eu acho, o mínimo que se espera, né? Pois é, olha, vamos atualizar aqui. E além o seguinte, além de se explicar para a sociedade, poderia já começar a se explicar para os órgãos de controle e fiscalização, né? Poderia começar a se explicar lá para a Câmara, né? Se a Câmara estiver interessada nesse assunto, ao Tribunal de Contas do Estado, ao próprio Ministério Público, que diante de uma denúncia como essa, eu acredito que o Ministério Público vai tomar alguma medida aí, né? Precisa tomar alguma providência, pelo menos para pedir, para dizer o seguinte, olha, vocês compraram tudo isso, pagaram esse valor, por quê? Foi preço justo, não foi preço justo, né? Vocês fizeram pelo menos uma tomada de preços para saber onde é que era mais barato. E o seguinte, isso a gente está falando aqui de Rondonópolis, mas vale para as outras prefeituras também, para o governo do estado, vale para Cuiabá, vale para Várzea Grande, vale para todo o estado. Então, é preciso ficar muito, muito atento nisso, porque tem muito dinheiro aí, tem muito dinheiro. O Antero colocou o seguinte, só a Prefeitura de Cuiabá recebeu mais de 23 milhões de reais. É preciso saber o seguinte, como é que eles estão gastando esse dinheiro? Em Cuiabá, em Várzea Grande, nas outras cidades que estão recebendo os repasses do governo federal, do governo estadual, a sociedade quer saber. E aí é o seguinte, a informação, né, ou a percepção que as pessoas têm, eu falei desse profissional de saúde que mandou uma mensagem aqui para mim, né? Ele falou, Lúcio,
Estão roubando e roubando muito. Você sabe que uma vez, Lúcio, eu tive uma justificativa, cobrei de uma empresa, de um empresário, né? Falei, mas rapaz, falou, ganhei uma licitação não sei aonde, num órgão do governo aí, gestão passada, né? E a manutenção de ar-condicionado, em média, no mercado, por máquina, R$80, R$100, até R$150 é o valor da manutenção de um ar-condicionado desse espírito que você tem na sua casa aí, enfim, né? E aí ele falou assim, olha, eu vou começar a fazer essa manutenção nesse órgão lá e cobrei R$400 por máquina, né? E vão pagar R$400 por máquina. Mas rapaz, o valor é muito acima do que o mercado paga. Por que você deu um valor tão alto? Sabe qual foi a justificativa que ele deu para mim, Lúcio? Ele disse o seguinte, é porque o Estado não paga. Simples assim. Haroldo, ele não paga. Eu simplesmente forneço agora, aí ele não me paga o mês que vem, não me paga, me passa 6 meses sem me pagar, 7 meses sem me pagar, 8 meses sem me pagar, 1 ano sem me pagar. Aí, como é que eu vou fazer? Eu tenho que colocar um sobrepreço em cima exatamente disso. Infelizmente, essa é a prática. Deixa eu atualizar os números agora sim dos casos do novo coronavírus. Vamos ver aqui a tela, por favor. 205 casos confirmados em Mato Grosso, 94 recuperados, 15 internados, sendo 9 enfermarias e 6 em UTIs. Aí os 9 casos de enfermarias de internação, 3 em leito público, 6 em privado. E em UTI, 3 em público e 3 em privado. 90 pessoas em isolamento domiciliar e 6 mortes, ou seja, a gente então tem aí o registro de 205 casos confirmados do novo coronavírus aqui em Mato Grosso, e uma ocupação de 0,7% dos leitos. Ainda tem 400 leitos disponíveis pelo SUS, viu, gente? E 101 leitos disponíveis também em UTIs. Que eu particularmente acho que provavelmente vão continuar disponíveis, né? Se Deus quiser, vão continuar disponíveis, porque daqui para frente, pelo menos pelo número de óbitos que nós tivemos de ontem para hoje, já de certa forma está apontando para uma estabilidade da crise sanitária Covid-19 em nosso país. Eu estou tomando como referência a leitura que técnicos fizeram em São Paulo, técnicos sérios, né? Não é essa loucura que acabaram divulgando, inclusive antes de ontem, aí, dizendo que 82% dos leitos estão ocupados de UTI, estão ocupados em Mato Grosso. É um absurdo um negócio desse e jogar isso em rede nacional. Isso é um absurdo, tá entendendo? Isso é criminoso, né? Você pegar um meio de comunicação e fazer um negócio desse, sabe? E isso repercutiu, claro, nas redes sociais, repercutiu para todo lado. Não é assim. Deveria existir um tipo de punição para esse tipo de coisa, mas enfim, né? A orientação, pelo menos a ideia desses especialistas, que realmente nós já estamos passando por um início de um processo de estabilização, e eu acredito e espero que realmente nós tenhamos seja dessa natureza, né? Olha, vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, uma notícia que repercutiu aqui de Mato Grosso, né? Repercutiu no Brasil inteiro, na verdade, que um dia após ser surpreendido com nudes, apresentador é demitido. O jornalista Douglas Bellan, bom, eu acho que é esse o sobrenome da afiliada da Rede Globo aqui em Mato Grosso, a TV Centro-América, foi demitido na quarta-feira, um dia após ser surpreendido ao vivo nas primeiras horas da manhã com um nude de um telespectador que mostrou aí um pênis por uma mensagem via WhatsApp. Foram 16 segundos entre aparecer o nudes e a retirada aí do comentário, né, do apresentador. Isso acabou acontecendo, né? Ao vivo é bem complicado, a gente corre esse risco aqui. O tempo todo. No caso, olha aqui, ó, as mensagens chegando, eu passei aqui, não tem nudes. Não, o nudes não apareceu 3 segundos. Exatamente. Não, a participação ali do apresentador lá da TV Centro-América, nesse momento aí, pode ter sido 16 segundos. Agora a imagem ali, a imagem muito ainda rápido. não aberta no WhatsApp do nudes lá, foi coisa assim de 2, 3 segundos. E aí é o seguinte, eu só queria pontuar uma questão aqui. Se a demissão dele não foi por causa disso, foi muita, né? Muita coincidência. Agora, se foi por causa disso, foi uma bruta injustiça. Enorme. Né? Até porque é o seguinte, ele tem culpa do que ali? Do que é que ele tem culpa ali? O seguinte, ele é o âncora do programa, de 2 horas de duração, tem que cuidar de um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí, não colocaram alguém lá, um auxiliar,
para cuidar do WhatsApp? Para não ter esse tipo de problema? Isso que eu estou dizendo. Se não foi por causa disso, é muita coincidência. Lúcio, Se foi por causa disso, é uma baita injustiça. Lúcio, Vamos falar outra coisa. Tem coisa muito pior, mas muito pior do que o que esse rapaz acabou fazendo de forma não intencional. Simplesmente ele pegou o tablet, um programa ao vivo, ele foi passar a mensagem e estava lá aquela foto daquele pênis. Tem coisa muito pior. É mentira atrás de mentira o tempo todo. Tivemos aí agora, 2 dias atrás, mais uma mentira, né, veiculada no Brasil todo, e fala com uma naturalidade como se fosse uma grande verdade, tentando destruir a imagem do governo federal. Politiqueira, entendeu? De forma politiqueira, mas com politicagem. O senhor não está falando daquelas valas lá de Manaus, não é isso não. Né? Não, a divulgação de 82% de ocupação em Mato Grosso de leitos de UTI, isso é um absurdo um negócio desse, rapaz. Tá entendendo? E nem retratou, deixou como estava. Tá entendendo? Isso é muito pior, mas muito pior do que necessariamente o que aconteceu com esse apresentador. Tá entendendo? Sob o ponto de vista da ética, sob o ponto de vista da moralidade, sob o ponto de vista de um monte de coisa. Então, sabe, eu até descarto aprofundar num debate como esse, porque realmente é lamentável. E a emissora não se posicionou sobre o assunto, tá? É a nota que a gente tem aqui. Deixa eu rapidamente, antes do intervalo, ir a participação do nosso telespectador via WhatsApp, o Marcos, lá de Várzea Grande. Bom dia, trio. O quarteto, né? Eu só gostaria de saber quem é que está sendo investido, o que está sendo investido, em que está sendo investida essa grana pública que está chovendo nas prefeituras, nos estados, e até porque o cidadão compra álcool, para papel, comida, paga água, luz, etc. na casa dele. Então, o que está sendo usado esse dinheiro na compra de papel? Estão comprando várias coisas para quem eu estou confuso. Para onde está indo toda esta grana, diz o Marcos. Ontem alugaram um hotel, né? Foi divulgado que alugaram um hotel. 200 mil por mês. Que não está sendo utilizado, é isso? Por enquanto. Ainda, não é isso? Por 200 mil. Cada apartamento custa 4 mil reais, a diária. Por mês, é isso? não, por mês. Não. A diária é 200 reais. Não, a diária é um preço bem menor. Eu estou dizendo, nessa contratação aí, cada apartamento, então, ficaria por 4 mil. Por mês. É isso? Agora, no período normal, quando esse hotel está funcionando, a diária não é isso. A diária não é isso, né? Mas qual a justificativa? É isso que né? Porque 4 mil reais deve ser uma diária, assim, lá no... O senhor que é viajado aí, fala um hotel lá de Nova York, lá, de 10 estrelas, né? Aí. Nada, eu só fico na rede IN, é mais barata. Vamos então para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente.